Olá, bom dia. Eu sou o professor Clóvis Rosa e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí a oportunidade de rever um grande amigo, um profissional muito ocupado, muito respeitado e daqueles que a gente tem franca admiração sempre. Ricardo Tarabai, muito bom rever. Companheiro de palestras, professor dos melhores aí, tá? Obrigado. Obrigado, uma honra tê-lo. Prazer é todo mundo. Ricardo, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, o que você estudou. Bom, eu sou Ricardo Tarabai, sou paulistano, da Vila Mariana, nasci lá, morei um pouco fora, morei até fora de São Paulo, mas retornei e estou na Vila Mariana novamente. Perfeito. Eu sou formado graduado em Química e Administração de Empresa e pós-graduado em Marketing e Recursos Humanos. Eu trabalhei muito tempo na indústria química americana, por isso a formação química. Ok. Somei com a administração porque trabalhava na área comercial, então eu queria ter esse entendimento tanto do setor que eu atuava quanto do papel que eu exercia. Né? Entendi. E depois eu fui mudando, né, evoluindo, e quando chegou em 1999, começou aquele assunto bug do milênio, né, o mundo vai acabar, o mundo vai mudar. Aí eu comecei a me interessar um pouco sobre o que era esse bug do milênio, o que era a tecnologia, porque o meu mundo era químico. Né? E aí, por uma dessas coincidências, nessa pesquisa e conversa com pessoas, eu recebi uma proposta para mudar drasticamente de área. Né? Então eu saí do mundo químico e fui atuar na área de tecnologia, vendendo softwares de gestão empresarial, que é o nome ERP, bem conhecido hoje no mercado. Foi lá que eu conheci você. Exatamente. Então, de todo o meu background de trabalhar na indústria química, os clientes que eu atuava, eu sempre atuei muito na indústria alimentícia, farmacêutica, bebidas, eu trouxe tudo isso para essa empresa de software, então eram os mesmos clientes, só que num apelo diferente. E eu sofri um pouco, né, porque você sai do mundo químico para o mundo de tecnologia. Né? E aquele monte de sopa de letrinhas. Exatamente, que ainda existe, tem que ser. Se você fala, às vezes, o nome do produto, a pessoa não sabe. Quando você fala, a sigla do produto, às vezes a sigla até da empresa, né? E na indústria química tinha esse negócio também, né? O sal que vale, né? Embora o produto tenha outro nome, né? Exatamente. Então, eu comecei a adentrar o mundo da tecnologia e nunca mais saí. Né? Então, de 2000 para cá, até hoje, eu atuo na indústria de software. Então, eu trabalhei com RP, depois trabalhei com o que eles chamam do portfólio, né? Tudo que envolve o RP. Me especializei muito em CRM, marketing de relacionamento. Aí, boa parte da minha carreira, eu trabalhei sempre em vendas de software. E boa parte do RP e mais ainda do CRM. E hoje eu atuo na indústria também de software, mas mais num software agora de gestão de laboratório. Agora eu voltei um pouco no mundo químico. Bacana! Porque aí esse software de laboratório que faz toda a gestão de automação laboratorial, então todos os produtos que a gente consome, sejam alimentícios, seja uma roupa, seja um medicamento, né, todos eles passam por um processo analítico. Né? A compra da matéria-prima, a embalagem, tudo isso passa por processos, né, da chegada desses materiais, a produção desse material até o produto final, o produto acabado, passam por análises e esse software dessa empresa que eu represento faz toda essa automação, fazendo com que haja muito menos interferência humana, que eles chamam de rastreabilidade, quer dizer, achar, né, por exemplo, um lote, vamos dizer que um produto é encontrado no mercado e reclamam que o produto está fora de especificação. Às vezes é um produto de 2 anos atrás. Então, mas tem que saber quando que foi feito. Exatamente, Né? E eles têm que guardar a contraprova. Só que se não pedir, olha, fulano, eu quero a amostra do lote XPTO de 2000. Está na praça, vendeu, consumiu tudo, né? 2000 não, é 2020, né? Tá.
Putz, aí o cara vai procurar em papel, planilha Excel, e esse software é só você colocar o lote, né? Pum, Ele dá aí quem fez, quem analisou, que dia foi, que equipamento. Então, se tem mais, alguém reclamou também. Então hoje eu estou trabalhando ainda nesse setor e em paralelo dando aula, né? Perfeito. Já vamos falar disso daí. Ricardo, me fala assim, quando eu conheci você, o grande problema que as empresas tinham era o seguinte, instituições financeiras, as empresas de modo geral, eles tinham o quê? Um banco de dados. Né? Aí, um dos papéis que você fazia muito bem, né, que se fala nas palestras, é que você era um consultor de banco de dados. Fala um pouquinho sobre isso daí. A gente sempre costuma usar a terminologia dizendo assim, né? O banco de dados significa o seguinte, você pode ter muitos dados que não significam absolutamente nada para você. Então, eu costumo dizer o seguinte, você precisa ter dados suficientes que gerem para você informação. Exato. E que essas informações permitam que você tome ações. Né? Então, às vezes você tem 300 informações que, quando juntadas, não te geram informação suficiente. Consequentemente, você não consegue agir em cima das informações que você tem. Né? Por quê? Porque está faltando dado. Então, não adianta você ter 400, porque você precisa ter a informação qualificada, suficientemente identificada para gerar as informações que você precisa, deseja, para as suas ações. Né? Então, tão simples quanto eu quero mandar um parabéns para os meus clientes. Então, a primeira coisa que você precisa saber, né, é a data de aniversário. Então, esse é o pensamento é o seguinte, que ação que eu quero ter, que consequentemente eu vou buscar o dado que eu preciso. Então, essa é a ação, aqui está meu dado. Você pode até fazer o inverso. Eu tenho esses dados, que tipo de ação eu posso fazer na junção dessas informações? Então, eu sempre, como você falou em palestras, assim, eu sempre reforço que não é a quantidade de informações que qualifica que você tem, e sim o quanto essas informações disponibilizam ações qualificadas para você agir. E de preferência que você use aquilo para dar lucro para a empresa. Exatamente. Né? O produto final de qualquer empresa sempre é a lucratividade. Né? O relacionamento com os clientes, né? O ganha-ganha, é isso, né? Você fazer tudo de bom que você pode fazer pelo seu cliente, mas também sempre lembrando que a existência da sua empresa, a razão de vida dela é esse bom atendimento, gerando uma lucratividade suficiente para você voltar a retroalimentar toda a sua cadeia para manter esse bom atendimento. Ok. Ô Ricardo, e interessante, quando você começou a lecionar em faculdades, não te chamaram para dar aula de química? Não. Justamente na parte da tecnologia, né? Foi exatamente assim, né? Eu ainda estava, né, nessa migração de vendas de química para a entrada no tecnológico. Aí eu fui fazer o curso de marketing, porque é uma coisa que sempre me despertou curiosidade, interesse. Eu fiz a pós-graduação em marketing. E foi mais prazeroso para você, porque era uma coisa que você queria, né? Exatamente. Eu fui na SPM, fiz a pós-graduação, e isso que você falou, né? Você se sente tão bem na matéria, no que eu estava dando, que um professor falou para mim, cara, você deveria pensar em dar aula. Eu nunca pensei nisso, mas incentivado por esse professor, Demóstenes, a quem eu tenho um apreço muito grande até hoje, ele falou, faz o seguinte, monta um curso e eu tento aprovar aqui para você. Eu montei um curso de marketing de relacionamento, CRM, e aí fiz um teste, enfim, esse assunto entrou na grade da SPM. Isso foi em 1994. Eu tinha acabado de me formar e de formado acabei já virando professor da SPM, de pós-graduação, em 94, e estou lá até hoje. Isso é competência, viu? Bacana. Obrigado. Ricardo, de quando a gente começou a falar do CRM, nos anos 90, até hoje, o que você assim, acha que pontua que mudou assim, relativamente?
conceito, O conceito é o mesmo, né? Isso. O produto final é o mesmo, que é investir nesse relacionamento, né? Conhecer mais o seu cliente, porque quanto mais você conhece, mais você consegue criar esse engajamento do cliente. Né? O que foi mudando foi, primeiro, as tecnologias. Né? Hoje você abre uma plataforma de CRM, né? Você tem inúmeros módulos, né? Que facilitam a vida de relacionamento entre a empresa e seus clientes. Coisa que no passado era bastante pobre comparado ao que é hoje. Hoje é um portfólio de módulos que possibilitam, agilizam, certificam, né? E os conceitos mudaram também. Né? Antes o cliente estava muito ligado a um produto. Aí, além do produto, os clientes foram se engajando à marca. Hoje, além da marca, do produto, eles se engajam aos propósitos. Né? Ok, perfeito. Então, eu quero comprar de uma empresa que tem um bom produto, que me atenda bem, ou que crie esse relacionamento muito bom, que crie esse engajamento, mas que eu também acompanhe esses propósitos, principalmente sociais. Aí tem até essa sigla ESG, né? Environment, né? Social Governance, então o meio ambiente, o social e a governança, que é cada vez mais um certificado de que as empresas precisam estar conscientes de que elas precisam ter um ótimo relacionamento e respeito ao meio ambiente, né? Ao social, então, o quanto ela, por meio da atividade que ela exerce, ela pode dar apoio, incentivar, né, a qualidade social, e a governança, que é a ética de você garantir que tudo que você está fazendo está dentro do conceito ético. Então, essas tecnologias hoje trazem toda essa segurança. Então, aquilo que eu te falei, por exemplo, você pega um determinado produto, um QR Code, você pode, por meio daquele QR Code, identificar a origem do produto, desde a matéria-prima. Então, da fazenda onde o produto é plantado, colhido, quem é o social em volta, né, que está colhendo aquilo, o quanto eles estão com uma qualidade de vida, propiciada muitas vezes pela própria empresa, né, o quanto isso é produzido dentro de parâmetros de qualidade, a qualidade analítica, comprovando que tudo que está escrito naquelas composições químicas, teor, estejam dentro de padrões, né? E que a governança é cumprir tudo aquilo, né? Fazendo com que esse meio ambiente, essa sociedade estejam dentro de limítrofes, de parâmetros de qualidade, né? De vida, de produto, enfim, e que você, respeitando tudo isso, está fazendo uma governança ética dentro das suas empresas, né? Sem problemas que a gente normalmente às vezes encontra dentro de empresas sem ética. E isso, as coisas são auditáveis hoje? Plenamente auditáveis. Como eu te falei, né? Você, com esse QR Code, você pode chegar até a comprovar quem analisou o produto. Entendeu? Da onde vem essa matéria-prima. Né? Então, hoje, o mundo tecnológico propicia essa agilidade, essa facilidade, essa amplitude de conhecimentos e acesso à informação muito rápido. Por isso que cada vez mais as empresas que investem nisso se diferenciam das que ainda não enxergaram tanta validade nesses setores de investimento, a sociedade, os seus clientes, a governança. Bacana. Então hoje dá para você fazer o seguinte, você precisa de um determinado produto, mas você vai olhar se os valores que aquela empresa prega são iguais aos valores que você prega. Exatamente, isso que eu falei. Isso que mudou muito. Né? Hoje, fatores que antes não eram levados tanto em conta, hoje são. Então eu quero saber o que essa empresa, em termos sociais, né? Ou de proteção ao meio ambiente. Exatamente. O que ela faz, né? Qual é a visão dela, entendeu? Então, por exemplo, o conceito vegano, né? Que até um tempo atrás estava muito mais restrito a um comportamento alimentar. Hoje é um modo de vida.
Então você tem alimento vegano, você tem vestimenta vegana, você tem cosmético vegano, entende? Então virou o quê? Um conceito de vida. Então as pessoas não estão mais só preocupadas exclusivamente com o conceito da alimentação vegana, e sim. E a empresa que se fala, olha, eu tenho um shampoo, um condicionador, um sabonete vegano, toda a história para trás tem que estar comprovada que a origem, a transformação, produção, tem um caminho vegano. Então, é um conceito. Né? Então, não pode mais só dizer, eu tenho um produto vegano. Ok. E hoje você tem formas de comprovar tudo isso daí, né? Interessante. Viu? E aí, da empresa que falar e não conseguir comprovar. Né? Por isso que todo esse composto tecnológico traz essa facilidade, essa segurança para a empresa dizer que aquilo que ela está dizendo, ela consegue comprovar facilmente por meio da tecnologia. Ô, Ricardo, no primeiro ano que você começou a lecionar, teve que pesquisar e um montão de coisas lá tal, né, e agregando. No começo é duro, porque você estava trabalhando de dia e estudando à noite, os horários vai preparando a aula, tal, não sei o quê. Ao longo do tempo, né, você vai fazendo um mecanismo, né? Hoje as aulas assim continuam sendo prazerosas para você? Sem dúvida, né? Mudou muito, né? O perfil dos alunos, né? A própria tecnologia, né? Sim. É até difícil dizer, né? Mas eu comecei a dar aula em transparência, que provavelmente boa parte do público não vai saber o que é, né? Aquele plástico que tinha o acetato. Isso, um retroprojetor fazia um barulho super aquecido. Fora quase dentro também, né? Então, esse foi o meu começo de aula. Né? E as pesquisas, os acessos, né? Eram muito mais limitados que hoje. Hoje, né? Não só a tecnologia de apresentação é completamente diferente, como também de conhecimento. Então, o prazer continua o mesmo no sentido de que o desafio de você continuar sabendo o suficiente para, né, incentivar, alimentar essa troca de conhecimento. Porque o público também se tornou muito mais conhecedor dos assuntos que você está ministrando aula. Por quê? Porque eles também têm o acesso Sim. que a gente tem. E tem que realmente tomar cuidado nas colocações, porque hoje o aluno vai na hora dar uma pesquisada para ver a dúvida que ele tem, né? Exatamente, ele tá com o computador aberto. Então, se você fala, sei lá, um conceito, você fala um autor, ele digita ali na hora. Então, você precisa estar muito bem informado, muito bem conectado, engajado em tudo aquilo que você estiver falando. Claro que ninguém sabe tudo o tempo todo, né? Mas o quanto você se mantém atualizado dos assuntos ao qual você está se referindo. Perfeito. Ricardo, e a atualização é constante, né? Que você tem que estar, né? Não só como profissional da área comercial, né? Tudo que vai chegando aí, você tem que estar... Sem dúvida, né? A gente tem que estar no topo ali de conhecimento, né? No estado da arte e da informação. Então, 24 horas quase por dia buscando informações, novidades. E como eu falei, né? Muitas vezes a novidade até vem do desafio trazido por eles. Olha, tal tecnologia eu ouvi falar, às vezes eu também não conheço. E aí eu vou buscar informação. Ou eu estou com um problema assim na empresa, vira um estudo de caso para ser discutido lá. Então a gente também tem um grupo de troca de informação, que professores, né? Certo. Como eu falei, nem todos sabem tudo. Então a gente busca muitas vezes, cara, vocês já ouviram falar sobre esse assunto, sobre essa tecnologia, e aí a gente vai... Às vezes encurta caminhos, né? Com certeza. Bacana, viu? Ricardo, uma pergunta. Se você um dia falasse, se precisasse fazer tudo de novo, você faria? Faria. Que bacana, né? Isso é legal. Faria. Eu não tenho nenhum tipo de arrependimento, ou sei lá, talvez tivesse sido diferente. Né? Tudo que eu fiz, né, valeu a pena. Mesmo quando eu fiz coisas que talvez não foram tão certas e corretas na minha vida, serviram de aprendizado sempre para o próximo passo. Então, quando você dá um tropicão no chão, machuca o seu dedo, o que você faz dali para frente?
Você olha para o chão para ver se não tem outra pedra. Então, Exato. mesmo quando eu errei em algumas coisas, serviram 100% de aprendizado para eu fazer melhor uma outra vez, ou evitar, né, aquilo que eu fiz de não bem feito. Mas aí eu te parabenizo porque putz, na época lá, fazer 2 graduações já era difícil. Né? Depois ele se fez. Foram tempos bem sacrificados. Inclusive quando eu comecei a dar aula, cara, eu dava aula em São Paulo, dei aula em Porto Alegre, dei aula em Salvador, dei aula em Curitiba. Então eu saía sexta-feira, de tarde, pegava um avião, às vezes dava aula à noite, ainda era sexta, e sábado o dia inteiro, e voltava sábado de tarde. Então foram tempos de sacrifício, mas também de muito aprendizado. Né? Então tudo isso traz bastante experiência para a gente. Perfeito. Ricardo, nós estamos em instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Eu queria que você deixasse seus contatos aí para os nossos internautas. Hoje acho que o LinkedIn, né, ricardo.tarabai, o Tarabai acho que vai estar escrito, isso, né? T-A-R-A-B-A-Y, é um nome tão comum, né? Ricardo.tarabai, LinkedIn. Meu e-mail mais comum é o rhtarabai@uol.com.br e o meu celular é 011 99974 3115. Perfeito. Tá bom? Meu amigo, volte outras vezes. Obrigado. Muito sucesso, viu? Sucesso para você também. Tá. Obrigado, pessoal. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional e grande professor, venerado pelos seus alunos, né, Ricardo Tarabai. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.